Fala, meus queridos, belezinha? Aqui é o Vinícius, professor de matemática. Hoje a gente vai ver um assunto bastante importante, galera, que é a regra de 3 composta. Esse assunto, gente, cai bastante em vestibulares e cai em concursos também. Só que antes da gente entrar no assunto de regra de 3 composta, a gente precisa ter bem definido o que é grandeza. Afinal, pessoal, o que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, quantificado. Exemplo, comprimento é uma grandeza, massa é uma grandeza, deslocamento também é algo que a gente pode medir, portanto, tudo isso são grandezas. Agora, olha só, o amor que eu tenho pela matemática, embora seja grande, é algo que não dá para medir, portanto, isso não é uma grandeza, beleza? A vontade que vocês estão que termine essa quarentena para vocês sair de casa, eu acredito que seja grande, mas é algo que não dá para medir, portanto, isso também não é uma grandeza, beleza? Então, olha só, quando a gente vai relacionar duas grandezas, essas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou podem ser inversamente proporcionais. Então, olha só, duas grandezas são diretamente proporcionais quando elas aumentam ou quando elas diminuem na mesma proporção. Já vi aluno dizendo assim, professor, eu ouvi dizer que duas grandezas são diretamente proporcionais quando elas aumentam ou quando elas diminuem. Faltou o que, galera? Faltou ele dizer o que? Aumentam na mesma proporção ou diminuem na mesma proporção. Exemplo, então, ó. Se você vai lá naquele sabadão comprar uma carninha para você fazer um churrasco no final de semana, tá? Aí você pede assim pro açougueiro, ó, me vê 1 quilo de picanha aí. Se você pagar R$ 42,00 1 quilo de picanha, se você pede 2 quilos, você vai pagar 84, beleza? O que aconteceu? Você dobrou a quantidade de carne e o preço também vai dobrar, ou seja, aumentaram na mesma proporção. Por isso que são grandezas diretamente proporcionais. Agora, duas grandezas são inversamente proporcionais, enquanto uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Exemplo, galera, tempo e velocidade são duas grandezas inversamente. Por quê? Se você está indo, por exemplo, ó, de Tangará da Serra até Cuiabá, você vai lá com seu carro, 100 km por hora, suponhamos aí que você gasta 4 horas, galera, para chegar em Cuiabá. Aí, o que acontece? Se você dobrar a sua velocidade para 200 km por hora, o que vai acontecer com o seu tempo? Se você gastou 4 horas, olha só, você dobrou a velocidade, você vai cair o seu tempo pela metade. Então, agora você vai gastar 2 horas, entendeu? Então, quanto uma dobrou, a outra caiu pela metade. Ou seja, aumentou e diminuiu na mesma proporção. Tranquilo? Então, ó, quando a gente trabalha com regra de 3, seja ela regra de 3 simples, regra de 3 composta, que é o foco da aula de hoje, a gente faz essa relação entre grandezas, se elas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais. Geralmente, na regra de 3 simples, a gente tem duas grandezas para estar analisando, você tem 3 valores lá e quer encontrar um terceiro, né? Aí você faz aquela multiplicaçãozinha cruzada. Agora, na regra de 3 composta, é um caso que a gente tem 3 ou mais grandezas. Então, para a gente ver qual que é essa regra bem detalhada e explicado, peguei uma questão aqui de vestibular para a gente trabalhar, beleza? É uma questão, então, do Enem de 2015, ó, vem comigo. A questão dizia o seguinte, galera, uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas, ó, diariamente, com uma jornada de trabalho dos funcionários de 6 horas. Entretanto, com o lançamento da nova coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Olha só, tem gente lá querendo bastante camiseta, ó. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96, beleza? Ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Compartilhe qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda. Tudo bem? Então, olha só, sempre que você for resolver uma questão de vestibular, gente, ou de concurso, anota, ou seja, circula, grifa, sublinhe as informações importantes. Então, de vermelho tá as informações que eu tenho de hipótese e de verde eu coloquei a nossa tese, que é algo que a gente quer chegar ali, tudo bem? Então, olha só, vamos fazer agora uma tabelinha com as nossas grandezas, beleza? A primeira informação que ele dava pra gente era dos funcionários, ó. Vou colocar aqui funcionários. A outra informação era em relação às camisetas. Beleza? E a quantidade diária que esses funcionários trabalhavam. Então, vou colocar aqui, ó, horas. A princípio, tinha quantos funcionários lá na empresa, galera? Tinha 36 funcionários para fabricar as camisetas. Esses 36 funcionários fabricavam, ó, 5.400 camisetas em uma jornada de trabalho de 6 horas. Aí teve aquela nova demanda.
Aí de 5.400 camisetas, eles querem aumentar essa produção para 21.600. Aí eles contrataram mais funcionários. A empresa agora passou a ter 96 funcionários. A pergunta é, qual que deve ser a jornada de trabalho depois dessa demanda de camisetas? Então, olha só, para a gente resolver isso aqui, você vai sempre identificar onde está a variável. A nossa variável está aqui na coluna das horas. Então, você vai circular, beleza? Circula essa coluna e vai colocar assim, ó, vai ser a nossa referência. Beleza? Agora, depois que você identifica aonde está a nossa referência, o que você vai fazer? Você vai fazer o jogo de setas. Geralmente, olha só, acredito que o seu professor já deve ter falado para você o seguinte, você coloca a seta no sentido que você quiser. De fato, ele não está errado, tá bom? Mas, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o sentido da seta, galera, na onde está a variável. Ou seja, ó, coloquei a pontinha da seta aonde está o x aqui, ó. Vocês vão entender por que depois, a gente vai ganhar tempo com isso. Agora, vamos fazer uma análise de duas em duas grandezas para ver se elas são diretamente ou se são inversamente proporcionais. Vou começar aqui então, ó, funcionários e horas. Lembrando que você vai relacionar as outras grandezas que você tem com a grandeza referência, tudo bem? Então, vou começar aqui, ó, funcionários e horas. Se eu aumentei a quantidade de funcionários, ou seja, se tem mais gente trabalhando, o que acontece com as horas? As horas diminuem, beleza? Por quê? Eles vão fazer o serviço mais rápido se tem mais gente. Então, as horas vão diminuir. Então, quando uma aumenta e outra diminui, a gente viu que são grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Então, ó, quando são inversamente proporcionais, galera, você vai, ó, inverter também o sentido da seta. Se aqui a gente colocou para baixo, nos funcionários a gente vai colocar o sentido da seta, ó, para cima. Ok? Agora, vamos fazer uma análise aí, ó, das camisetas e horas, para ver se são diretamente ou se são inversamente. Olha só, a gente aumentou a quantidade de camisetas para a produção. Se você tem mais trabalho, se você tem mais coisas para produzir, você vai ter que ter um tempo maior, não vai? Então, ó, aumentou a quantidade de camisetas, a quantidade de horas também teria que aumentar. Tudo bem? Então, ó, quando as duas aumentam, a gente sabe que são grandezas diretamente proporcionais. Agora, olha só, quando são diretamente proporcionais, o que você vai fazer? Você vai manter o sentido da seta. Se a nossa referência estava para baixo, aqui você também vai manter para baixo. Beleza? Agora, vamos montar, então, uma equação para, de fato, a gente descobrir qual que é, ó, a nova jornada de trabalho lá desse pessoal. Então, agora a gente vai montar uma equação. Aqui do lado esquerdo da equação, gente, a gente vai colocar a nossa referência. Qual que era a nossa coluna de referência? Era a coluna da horas. Agora, aonde está a ponta da seta, ó, o elemento que está lá na ponta da seta, ele vai ficar em cima da fração. Não é o x que está na ponta? Então, ele vai vir aqui em cima da fração. E o 6 vai vir embaixo. Agora, a gente vai fazer o quê? Uma multiplicação aqui, ó, das outras duas colunas, analisando também aonde está a ponta da seta. A ponta da seta aqui, ó, está no 36. Então, o 36 vai ficar em cima e o 96 vai ficar embaixo. Beleza? E aqui, ó, ponta da seta está no 21.600. Então, ele vem para cima. E quem vai ficar embaixo? 5.400. Dá para a gente cancelar aí, não dá, galera? Vou cancelar agora, ó, 2 zeros daqui, com 2 zeros daqui. Tem aluno que gosta de fazer assim, ó, multiplicar tudo aqui em cima e multiplicar tudo aqui embaixo. Só que você vai chegar num número muito grande, gente. E aí você vai perder tempo. E se tratando de vestibular, concurso, o tempo é algo muito valioso, tá? Então, por isso que a gente vai simplificando aqui, ó. Será que dá para dividir 216 por 54? Dá. E a gente vai chegar num resultado exato, ó. 216 por 54 dá exatamente 4. Agora, o que mais que dá para a gente cancelar aí, ó? Dá para simplificar o 36 e o 96 por 12, porque tanto o 36 quanto o 96 são múltiplos de 12. Então, eu vou dividir o 36 aqui, ó, por 12 e também vou dividir o 96 por 12. Beleza? Então, ó, o nosso novo esqueminha vai ficar assim, x sobre 6, eu vou permanecer como tá. Tudo isso é igual. 36 dividido por 12 é 3 sobre 96 dividido por 12, 8. Vezes quem? Quem que sobrou aqui, galera? Só ficou o 4 aqui em cima, ó. Quando não sobra nada aqui embaixo, a gente vai colocar 1 aqui, ó. Só pra gente ter uma noção, beleza? Agora, dá pra simplificar algo aí? Dá. Eu vou simplificar o 8 com 4, ó. Eu vou dividir o 8 por 4 e vou dividir o 4 por 4. Então, vai ficar assim, x sobre 6. Tudo isso é igual. Vamos lá, ó. O 3 eu não simplifiquei com ninguém, então, por enquanto, eu vou permanecer ele.
8 dividido por 4 é 2. 4 dividido por 4 é 1. 1 dividido por 1 continua sendo 1, beleza? Agora, esse 6 que está dividindo pode passar o quê, galera? Ele pode passar multiplicando. Vai passar multiplicando aqui do lado direito. Então, olha só, agora a gente acabou de isolar o x. Vai ficar assim, 3 sobre 2, que já estava aqui. E o 6 passou o quê? Passou multiplicando. Agora, o que dá para a gente fazer? X é igual. Quanto que é, galera? Ó, 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 2 é 9. Tranquilo? Então, olha só. Por que eu coloquei aqui ó, o sentido da seta para baixo? Eu coloquei o sentido da seta para baixo para o x ficar aqui em cima. Ó. Como o x já está aqui em cima, galera, a gente já vai ó, isolar ele de cara. Se ele estivesse embaixo, o que você ia ter que fazer? Você ia ter que passar ele multiplicando lá do outro lado, e aí você ia passar o coeficiente dele dividindo. Então, você ia ter que fazer duas operações. Aqui a gente só fez uma operação. Ó. Esse 6 que estava dividindo passou o quê? Passou multiplicando. Então, qual que foi o resultado aí que a gente chegou? Ó? Os funcionários, então, agora vão ter que trabalhar 9 horas diárias para dar conta dessa produção. Beleza? Então, gente, falou aí. Até a próxima aula. Abraço!